Olá, turminha, tudo bem? Então, hoje nós temos mais uma das nossas aulas e hoje a gente vai aprender sobre divisão. Na aula anterior, nós já falamos sobre o conceito da divisão, mas para relembrar, a prof vai comentar com vocês. A divisão é quando a gente tem uma quantidade total e a gente quer dividir igualmente para algumas pessoas ou para alguns grupos. Lembra que a prof falou? Uma dica pra gente sempre saber se a nossa continha tá certa, que a gente vai ter a nossa quantidade total e a gente tem que dividir com as pessoas do nosso probleminha matemático. E, por exemplo, prof, a gente pode ter 5 quantidades para uma pessoa e 6 para outra? Não, a gente sempre vai tentar dividir igualmente, pelo menos nesse início do nosso conteúdo, para que ninguém fique triste. Lembra que a prof deu essa dica? Que a gente divide igualmente para todo mundo ficar feliz da mesma forma, combinado? Então, para hoje, a gente vai precisar de 3 materiais. Primeiramente, se vocês não tiverem folha colorida, não tem problema, tá? Mas se vocês tiverem, vocês podem cortar círculos, quadrados ou fazer bolinhas, quantas quantidades vocês quiserem, tá? A prof fez algumas, né? A prof fez colorido porque a prof tinha essas folhas em casa. Se vocês não tiverem, não tem problema, tá, pessoal? Vocês podem fazer com folha branca ou com a folha do caderno, podem pegar jornal, revista e podem fazer bolinhas, que também vai funcionar. A prof, né, colocou 4 nomes aqui principais, que são a Maria, o João, a Marina e o Lucas, né, para os nossos problemas matemáticos e fez uma tabelinha. A prof só pegou a régua e fez do tamanho da régua mesmo, para a gente poder depois colocar aqui as nossas figuras geométricas, né, as formas que a gente escolher para representar as nossas quantidades. E também vocês podem pegar uma caneta para anotar ao lado ou para anotar no caderno de vocês a resposta, tá? Então, a prof vai mostrar para vocês como a gente vai fazer, vai ler o probleminha matemático e depois a gente vai fazer a conta juntos. Vamos fazer alguns problemas matemáticos para vocês irem entendendo, para vocês verem que para a gente fazer a divisão, a gente pode fazer de uma forma prática. A forma prática vai ser a gente pegar o material que a gente cortou, que a gente enrolou e colocar nessa tabela, porque assim a gente vai conseguir visualizar direitinho, né, da melhor forma, com quantas balas, quantos pirulitos, quantos chocolates, quantos brinquedos cada criança ou cada personagem do nosso problema matemático ganhou, combinado? A prof agora vai mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Então, turminha, aqui o nosso problema matemático vai ser: Maria tinha 10 balas. Sua mãe mandou dividir com João. Com quantas balas eles ficaram? Então, a gente vai separar 10 bolinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pronto, esses daqui a gente vai deixar de lado. Então tá, a gente vai pegar a Maria e o João aqui na nossa tabelinha, ok? A prof colocou colorido para conseguir identificar. E vai colocar um para cada um. Um para Maria, um para o João. 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 Um para Maria e um para o João. Aqui a gente consegue ver que a gente conseguiu dar uma bala para cada um deles, né? Que nenhum deles vai ficar triste porque nenhum deles ganhou a mais. Então, a gente vai contar agora para ver com quantas balas cada um ficou, que essa é a pergunta do nosso problema matemático. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, para nossa pergunta vai ser: Maria tinha 10 balas, sua mãe mandou dividir. Com quantas eles ficaram? A gente vai colocar aqui a resposta, que ficaram com 5. 5. Não esquecendo, tá, pessoal, que a gente sempre vai colocar a resposta completa. Com quantas balas eles ficaram? Eles ficaram com 5 balas. A prof só colocou o número 5 aqui porque a prof tá gravando. Então, quando a gente fizer no nosso caderno, quando a gente estiver na nossa aula, a gente coloca a resposta completa, ok? Vamos para mais um probleminha matemático.
Então, turminha, nosso segundo problema matemático vai ser: a professora tinha 12 livros, dividiu igualmente entre Maria, João, Marina e Lucas. Com quantos livros cada um ficou? A prof já separou 12 ali e agora a gente vai distribuir um para cada um para a gente ver com quantos livros eles vão ficar. Um para Maria, um para o João, um para Marina, um pro Lucas. Mais um para Maria, mais um pro João, mais um para Marina, mais um pro Lucas. Agora mais um para Maria, mais um pro João, mais um para Marina e o último pro Lucas. Aqui a gente consegue ver que cada um ganhou partes iguais de livros, a mesma quantidade, né? Assim como a prof ensinou para vocês nas outras aulas. Então, agora a gente vai contar com quantos cada um ficou. Ó, 1, 2, 3. Então, respondendo a nossa pergunta, com quantos livros cada um ficou, a gente vai colocar 3. Lembrando mais uma vez que quando a gente faz os nossos exercícios, a gente coloca sempre resposta completa. Com quantos livros cada um ficou, nós colocaríamos: cada um ficou com 3 livros. Vamos para o nosso próximo e último probleminha matemático. E chegamos ao nosso terceiro probleminha matemático. Então, o nosso terceiro probleminha matemático vai ser assim: a vovó comprou 6 pães, dividiu igualmente entre João, Marina e Lucas. Quantos pães cada um ganhou? Então, a prof já separou 6 aqui e agora a gente vai distribuir entre eles. Vamos lá. Um para o João, um para Marina, um para o Lucas. Um para o João de novo, um para Marina, um para o Lucas. Então, a gente consegue ver que novamente eles tiveram, né, a mesma quantidade, né? Que a gente conseguiu dividir os pães na mesma quantidade, as nossas bolinhas na mesma quantidade. Agora, vamos contar quantos que cada um recebeu. 1, 2. Cada um recebeu 2. Então, quantos pães cada um ganhou? Vamos colocar o número 2. 2 pães. Não esqueçam de colocar na atividade de vocês a resposta completa, ok? Então, alunos, vamos retomar o que a gente aprendeu na aula de hoje. Como a gente viu, fazendo o nosso material, quando a gente tem um material concreto, né? Concreto é quando a gente consegue encostar, tocar, a gente consegue explorar o material, né? Saindo só do tradicional, do lápis, da caneta, da borracha e do caderno, a gente consegue visualizar melhor aquilo que a gente está aprendendo. Então, a prof deu essa ideia para vocês. Mas caso vocês não queiram fazer assim com papel, vocês podem fazer as bolinhas, como a prof já disse também, mas se o pai ou a mãe, o responsável de vocês autorizar também, vocês podem fazer com pedrinhas, vocês podem fazer com milho, vocês podem fazer com grão de feijão. Aquilo que vocês conseguirem contar, tá valendo também. Assim vocês conseguem visualizar e conseguem colocar em prática, né, o probleminha matemático que a prof der para vocês resolverem. Então, retomando a nossa aula de hoje, lembrando, a gente sempre precisa, pelo menos nessa nossa primeira parte do conteúdo, dividir igualmente, porque assim ninguém vai ficar triste, não vai ter ninguém chateado, né? E aí, se vocês fizerem sempre essa tabelinha aqui, que a prof mostrou para vocês, e mudarem os nomes aqui, funciona também. Por exemplo, se no problema matemático tiver mamãe, papai e avó, a gente pode ter escrito aqui, ao invés de caneta, ter colocado de lápis. E toda vez que nós formos fazer algum probleminha, a gente pode usar essa mesma tabela, substituindo os nomes aqui em cima. E aí, assim, a gente consegue resolver de forma prática, né? A gente consegue visualizar isso que a gente está fazendo. Então, quem conseguiu fazer essa tabelinha, pode continuar com ela sempre, né? Escreve de lápis, depois apaga, e em cada problema matemático, né, vai colocando as quantidades aqui para resolver. Ou, se você preferir também, toda vez fazer uma nova, pode também, não tem problema, tá? Se você quiser colocar as quantidades riscando, fazendo assim como a prof vai fazer, vocês podem fazer uma bolinha
vocês podem fazer um quadradinho, vocês podem fazer direto aqui na nossa planilha, né? Claro, a gente tem que pensar na consciência do planeta, que fazer uma dessa todas as vezes que a gente tiver alguma aula de matemática, talvez não seja muito legal para o meio ambiente, pela questão, né, de gastar muitas folhas. Mas caso vocês tenham, pode fazer desse lado e usar o lado de trás, também pode. Tem um caderno que vocês não usam mais, podem também colocar e fazer isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, nas próximas aulas a gente vai retomar esse conteúdo. Então, a gente aprendendo a divisão, a gente já consegue identificar no nosso dia a dia também, quando a gente vai no mercado, ou quando o pai, a mãe, o nosso responsável nos pedem para ir no mercado, a gente consegue dividir, a minha mãe pediu para eu comprar pães para o café da tarde. E aí tu consegue fazer o teu cálculo pensando, a prof me ensinou. Eu sei que se, por exemplo, tem 4 pessoas na minha casa para tomar café da tarde, eu sei que eu vou precisar comprar uns 8 pães. Porque eu sei que 8, né, dividido por essas 4 pessoas, vai dar 2 pães para cada um. Então, a gente, quando consegue colocar em prática, consegue ver o que a gente está fazendo, a gente consegue melhorar o nosso cálculo mental e consegue associar com as coisas do nosso dia a dia, né? Se você está numa situação em que você precisa fazer um cálculo rápido, você vai pensar, eu sei que eu tenho 10 balas aqui e eu tenho 5 pessoas para dividir. Se eu der uma para cada um, mais uma, vai dar as 10. Então, eu vou conseguir dar igualmente para todo mundo. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente conversa na próxima aula, tá bom? Um beijo da Prof. Ana e até a próxima aula.